Fala, caveiras! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal na página do Tomelico. Para quem não me conhece, eu sou Washington Bezerra, sou advogado da área de Direito Militar e professor de Direito, em várias matérias de Direito, certo? E nós estamos com um projetinho de tratarmos sobre as matérias de direito, todas elas, direito penal, administrativo disciplinar, direito penal militar e etc., do curso de formação de soldado. Portanto, se você não é policial militar que está no curso de formação de soldado e tem apenas uma curiosidade, digamos assim, em relação ao direito, seja muito bem-vindo à página. Se você é uma pessoa que está querendo se aprofundar no direito, seja ele penal, administrativo e etc., essa matéria, infelizmente, não é para você, porque nós vamos seguir a apostila de formação dos policiais de São Paulo aqui, tudo bem? Então eu aproveito aí para pedir para vocês ingressarem nas nossas redes sociais aí, nos acompanhar tanto no Instagram como no YouTube, quanto no TikTok. Tá certo? Vamos para a vinheta. Valendo! É isso aí, pessoal. Voltamos. E hoje nós vamos falar sobre as aulas 3, 4, 5 e 6 da apostila de Direito Penal da Escola de Formação de Soldados. Começar aí pela 3 e 4, né, que é a aplicação da lei penal, fontes do direito penal e princípio da reserva legal. Beleza? Então nós vamos lá para a apostila e de direito. Sabe, faz ao vivo. Olha ela aí, gente. Boa. Apostila de Direito Penal, aula 3 e 4. Aplicação da lei penal. Vamos falar sobre fontes do direito penal. A gente entende como fontes de direito penal o lugar de onde o direito provém. Então, nós temos aí dois aspectos, né, das fontes do direito penal, que é a material e a formal. Né? A material, também conhecida como de produção ou substancial, é aquela que refere-se a qual órgão é incumbido para a elaboração do direito penal. No Brasil, a fonte de direito penal material é a União, com base aí no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Nós temos aí, ó, compete privativamente, né, a União. Tem vários nichos, ramos do direito, em que é privativo da União produzir, materialmente falando, né, o direito, e uma delas é o nosso objeto de estudo, que é o direito penal. Em relação à fonte formal, também conhecida como cognitivo ou de conhecimento, o direito penal é a fonte onde se exterioriza o direito, né? Onde se exterioriza o direito. E ela é subdividida. Então, você vê que o direito material não há uma subdivisão. Então, só para vocês não se confundirem na hora da prova, as fontes do direito formal elas são subdivididas em duas, que é a material e a formal. A material é a união e a formal é subdividida. Então, a formal é subdividida entre imediata e imediata. A fonte formal imediata é a lei. Então, é a fonte do direito que decorre a demonstração da conduta do indivíduo se ela está amparada na lei. Né? Então, é onde diz
se o cidadão pode ser punido ou não, ou se aquela conduta é típica, ou seja, está tipificada dentro da lei, ou é uma conduta atípica. Já a mediata, ela é baseada nos costumes e princípios gerais do direito, tá? Lembrando que os costumes não servem para criar ou revogar a lei penal, serve apenas para, de alguma maneira, integralizá-la, né? Utilizando aí para ser interpretado na norma, né? Vamos dar um exemplo do crime de furto, né? Tem um inciso lá que fala sobre o descanso noturno. O descanso noturno, na cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade cosmopolita que nunca dorme, é um. O descanso noturno numa cidadezinha lá no interior, onde as pessoas estão acostumadas a acordar com galo, mas vão dormir muito cedo também, é outra. Pode ser que a gente não interprete, por exemplo, descanso noturno, um juiz, né, não interprete aqui na cidade de São Paulo descanso noturno como 18 horas. Não, 18 horas as pessoas nem chegaram do trabalho ainda. Em compensação, nessa cidadezinha do interior, pode ser que ele entenda descanso noturno como o quê? 18 horas é o momento que as pessoas já jantaram e estão indo dormir porque elas acordam às 4 da manhã. Então, entenda, perceba que a fonte é imediata quando se trata da lei e imediata quando se trata de costumes e princípios gerais do direito. Coisa que o princípio geral do direito, ele só pode, os costumes e princípios gerais do direito só podem ser utilizados para a interpretação, desde que ela não crie nenhum tipo de obrigação. Vamos lá, princípio da legalidade. Princípio, em geral, são os valores fundamentais que inspiram a criação e a manutenção de um sistema jurídico. Então, esses princípios, muitas das vezes, nem sempre, tá? Existem princípios que não estão positivados, não estão descritos na lei, só que, com base na interpretação da norma, você chega ao consenso de que aquilo é um princípio legal, tá? O princípio da legalidade está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, né, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Então, o princípio da legalidade, ele, além de ser um princípio complexo, subdivide-se em dois princípios, que é o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Reserva legal por quê? Porque o princípio da legalidade, ele está reservando para que a lei a existência de crimes de sua correspondente pena, ou seja, ele reserva à lei o direito de poder dizer o que é crime e quais são as penas que devem ser atribuídas àquele tipo penal. Já o princípio da anterioridade, que também está contido aí no princípio da legalidade, ele diz que a lei anterior e prévia, ele usa o termo anterior e prévia cominação legal. Significa dizer que o crime ou a pena ele deve estar definido na lei previamente. Então não adianta a gente ter um tipo penal, por exemplo, dizendo que alguma coisa é um fato típico, é algo criminoso, sendo que não tem a pena lá. Como é que o juiz vai poder dar a pena respectiva àquele crime? Então, a lei penal ela só produz efeitos a partir da sua entrada em vigor. Se o crime foi cometido antes da entrada em vigor da lei penal, aquele fato é atípico. Então, guardem aí, princípio da legalidade e subdivide-se em princípio da reserva legal e princípio da anterioridade. Como a aula 3 e 4 é bem curta, vamos falar também da aula 5 e 6, que trata de interpretação da lei penal e analogia, a lei penal no tempo, a lei mais benéfica e retroatividade benéfica e interpretação da lei penal. Então vamos começar. Interpretação da lei penal. Interpretar é buscar a verdade, a verdadeiro alcance da norma jurídica. Então, existem várias formas de interpretação da lei, tá? Eu achei interessante porque a apostila ela tentou deixar de maneira sucinta, até para não ficar muito complexo, não atrapalhar aí na hora dos estudos também. Por isso que no começo da aula eu já falei que
Aqui não é um conteúdo que tem o objetivo de esgotar toda a matéria de direito penal, não é o objetivo, nós temos o objetivo de esgotar a matéria que está descrita na apostila de direito penal da Escola de Formação de Soldados, tá? Se isso de alguma maneira, mesmo você não sendo policial, vai te auxiliar em alguma coisa, agradeço que você nos acompanhe, mas o nosso foco aqui é para que os policiais militares saiam da Escola de Formação sabendo as matérias de direito, que é a minha área, tá bom? Então vamos lá. Quanto ao sujeito ou órgão que elabora, então nós temos a interpretação da lei quanto ao sujeito ou órgão que elabora, nós temos a autêntica. Quem são os autênticos órgãos, né, que elaboram normas? Então é o Poder Legislativo. Então, o sujeito ou órgão que elabora, na autêntica, Poder Legislativo. Na doutrinária, exercida pelos doutrinadores, escritores e comentadores do texto legal. Então, o indivíduo escreve livros sobre direito, fala sobre direito, dá aulas sobre direito, então ele é uma fonte de interpretação doutrinária, certo? E a judicial ou jurisprudencial, que é executadas pelos membros do Poder Judiciário, em decisões de litígios que lhes são submetidos. Então, sei lá, o Supremo Tribunal Federal, o STJ e outros tribunais, eles, devido a reiteradas decisões, eles interpretam a norma e aplicam ela no caso, né, em comento ali. E aquilo, de forma reiterada, vai se tornando uma jurisprudência, ou seja, é uma interpretação da lei com base no sujeito ou no órgão que a elabora ou a interpreta. No caso, essa é a interpretação judicial ou jurisprudencial. Outra forma de interpretação da lei penal é quanto aos meios ou métodos. Então, quanto aos meios ou métodos, na verdade, nós temos muito mais do que esses, mas acredito que esses dois são suficientes para que o policial militar saiba a diferença de um para o outro. Então, aí temos a gramatical e a lógica ou teleológica, mas nós temos a interpretação gramatical, além da gramatical, lógica e teleológica, nós temos a interpretação histórica, temos a interpretação sistemática, temos elementos genéricos, temos, nossa, tem muitas outras interpretações que podem ser feitas, mas essas duas acredito que quem elaborou a apostila entenda como as principais. Então, a gramática é também denominada literal, é aquela que flui da acepção literal das palavras. Escreveu lá matar alguém, acepção literal das palavras. Já a teleológica é aquela que tem o objetivo de criar uma interpretação mais aprofundada do tema. Eu vou dar exemplo, tem N exemplos, tá? Mas eu vou dar exemplo do artigo 319-A do Código Penal, que diz assim, ó, deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Aí vamos lá. Ele tem essa obrigação de impedir esse acesso. Só que se porventura tiver, por exemplo, uma batida lá dentro da cadeia e um preso estiver com o celular, o que vai ser feito? Vai pegar todo mundo que trabalha naquela penitenciária e todos eles vão responder o crime do 319-A? Na verdade, não. Então, assim, o STF, quando interpretou essa norma, ele fez questão de interpretar de forma teleológica, entendendo o quê? Que para que haja essa penalização, é preciso o quê? A demonstração de que o agente teve participação no acesso daquele aparelho telefônico para o preso. E não de forma simplesmente genérica, assim, ó, se tem um preso que está com o celular na mão, logo todo mundo que está naquele presídio vai responder pelo crime do 319-A. Então, assim, alguns críticos do direito penal, inclusive, eles chamam, né, normas como essa do 319-A como direito penal simbólico, no sentido assim de chamar o delito previsto no 319-A de norma placebo, ou seja, é aquela norma que não busca a solução dos conflitos reais, mas apenas a objetiva da impressão de que algo está sendo feito e que eles sabem
do problema, né? E não algo que seja efetivo para solucionar o problema. Então, assim, é uma norma, foi interpretada pelo STF com esse objetivo teleológico, de demonstrar que não é dessa maneira que a literal que ela deveria ser interpretada, né? E quanto aos resultados, né? Quanto aos resultados da interpretação, nós temos três, que é a declaratória ou estrita, que é aquela que resulta da perfeita sintonia entre o texto da lei e a sua vontade. Está escrito tal coisa e o resultado é tal coisa. Então, é a perfeita sintonia entre o texto e a vontade que a norma queria. Em compensação, nós temos uma outra, que é a extensiva, que é a que se destina a corrigir uma fórmula legal excessivamente estreita. Aí eu acho interessante chamar a atenção de vocês, por quê? Porque a extensiva, a lei disse menos do que ela queria falar. Aí quando você ouve, soa na sua mente extenso, na hora você já pensa, olha a pegadinha. Ah, extenso, a lei disse mais do que ela queria falar. Não, negativo. Como a gente está falando de interpretação, a interpretação ela decidiu estender mais do que o que a lei disse. Então, a lei falou pouco e a interpretação falou muito. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Interpretação, por exemplo, do artigo 235 do Código Penal, que diz assim, contrair alguém sendo casado, novo casamento. E lá no título do tipo penal está escrito assim, bigamia. Aí eu pergunto para vocês, então, se bigamia é crime e o título do crime é bigamia, e se for uma poligamia? Eu for casado com 2 pessoas ao mesmo tempo ou 3 pessoas ao mesmo tempo? A norma não fala. Logo, não é crime. Errado. O intérprete da lei vai precisar o quê? Utilizar a interpretação extensiva. A lei falou pouquinho e a interpretação vai ter que falar mais do que a lei quis falar para poder encaixar os casos concretos que chegarem na norma, certo? Então isso é interpretação extensiva. A extensiva, a lei falou menos do que gostaria de falar. Já a restritiva consiste na diminuição do alcance da lei, ou seja, a lei disse muito, ou seja, disse mais do que desejava, entendeu? Então, ó, extensiva a lei disse pouco e restritiva a lei disse demais, tá? Vou dar um exemplo de interpretação restritiva. Por exemplo, o homicídio qualificado tem uma qualificadora no parágrafo 2º do homicídio que diz assim, ó, mediante paga ou promessa de recompensa, né? Então, como a lei, a interpretação da lei ela é restritiva, ou seja, ela falou muito, o intérprete, por exemplo, ele pode entender que a qualificadora do crime de homicídio mediante paga, ela só será qualificada quando na hipótese em que houver o efetivo pagamento de promessa concretizado e comprovado como recompensa. Então, a lei, ela fala mediante paga ou recompensa, só que aí o intérprete da lei vem assim, não, peraí, mediante paga ou promessa de recompensa, desde que essa promessa, essa paga, seja verdadeiramente efetivada. Caso contrário, não temos a qualificadora do parágrafo 2º, inciso 1º do crime de homicídio, certo? Bom, passadas as interpretações, vamos à analogia. A analogia é a aplicação ao caso não previsto em lei, de lei existente a caso semelhante ao que seria cabível. Então, você usar de analogia, né, dependente do direito, a palavra analogia, é você se utilizar de um exemplo para tentar encaixar numa outra circunstância, certo? Na lei, nós não podemos utilizar a analogia em malam partem, né? É um termo em latim, ou seja, de forma maléfica, de forma prejudicial ao réu. Então,
já temos, inclusive, tem um exemplo aqui trazido na apostila, que fala sobre decisão do STF, onde ele foi considerado atípica a cola eletrônica, a utilização de um ponto no ouvido para obtenção de sucesso em uma prova, para poder, né, ter ali as respostas trazidas por outra pessoa. Ele considerou como um fato atípico porque a norma não trazia isso, né? A norma não trazia isso, não tinha como você usar a analogia em Malam Partem, né? O STF ele entendeu que não podia condenar no artigo 311, que é o crime de fraude em certames de interesse público, tendo em vista que o objeto, né, que era utilizado para poder fazer a cola eletrônica, não fazia parte do rol, digamos assim, do tipo penal do 311-A. Já a analogia em Bonaparte é aquela pela qual se aplica ao caso omisso uma lei favorável ao réu, reguladora de caso semelhante. Então, é possível, sim, a aplicação no direito penal da analogia em Bonaparte, ou seja, a analogia que seja favorável ao réu. E a apostila também traz uma questão aqui falando assim, ó, um adolescente de 13 anos de idade, vítima de estupro de vulnerável, crime do qual resultou a sua gravidez, vai lá e faz o aborto, né? Só que onde está previsto que não é crime o aborto após o estupro é o artigo 128, inciso 2. Só que lá autoriza a interrupção da gravidez resultante de estupro e não estupro de vulnerável, que só foi criado muito tempo depois, né, da criação do inciso 2º, do artigo 128, enfim, dessa excludente aí. Então, a aplicação da analogia em Bonaparte é nesse objetivo. O 128.2 não fala de estupro de vulnerável, fala apenas de estupro. Mesmo assim, a lei se utiliza da analogia, né, para poder, a justiça, né, se utiliza da analogia para poder interpretar essa norma e poder estender em analogia para o crime de estupro de vulnerável também. Bom, a lei penal no tempo, né? Como regra geral, uma lei somente é revogada por outra lei. Há exceções no direito penal quanto das leis temporárias e excepcionais. Bom, são raríssimos os casos, mas acontecem como podemos ver no exemplo. Lei penal temporária é aquela elaborada com o escopo de incidir sobre fatos ocorridos apenas durante certo período de tempo, que tem sua vigência predominada no tempo. A exemplo, que foi trazido aqui, a lei da Copa do Mundo, né, que se iniciou no dia 5 de junho de 2012 e encerrou no dia 31 de dezembro de 2014, ou seja, uma lei temporária atingiu esse resultado, encerra-se os seus efeitos durante aquele período. E a lei penal excepcional é aquela elaborada para incidir sobre fatos ocorridos, então, determinadas circunstâncias excepcionais, por exemplo, crise social, economia, guerras e calamidades, ou seja, diferente da temporária que tem uma data certa para acabar, a excepcional, o que vai determinar o seu fim é o período, né? O período em que perdurar aquela situação excepcional. Ah, acabou a guerra? Ela também acabou. Acabou a crise social? Ela acabou também, tá? Acabou a calamidade? Ela também acabou. Então, as leis temporárias e excepcionais são autorrevogáveis, né? E as demais leis, elas necessitam de revogação por outra lei. A revogação ela é subdividida em dois tipos, a abrogação e a derrogação. Quando ela é completamente revogada, a gente chama de abrogação. Então, uma lei que revoga outra completamente, ela abroga aquela lei. E quando essa revogação é parcial, a gente chama de derrogação. Então, é uma lei que vem para alterar apenas alguns artigos daquela outra lei. Então, é uma revogação que a gente chama de derrogação. Tá? Já no tocante ao modo pelo qual se verifica a revogação, a gente pode chamar de expressa ou tácita. A revogação expressa é quando a própria lei que
revogou a outra lei, ela escreve nela assim, ó, indica no corpo do dispositivo legal que está revogando a lei número tal, tal, tal. Já a tácita, ela ocorre quando a nova lei, a existência dela é incompatível com a existência da lei anterior. Mesmo que ela não coloque expressamente no corpo da lei que ela está revogando a outra lei, mas tacitamente entende-se que aquela lei está sendo revogada, porque ela trata de toda a temática de maneira igual. Tá? Bom, atividade da lei penal. O artigo 2º do Código Penal diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Com base nesse artigo, se extrai a regra que a lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Um fato e depois houve uma lei nova. Essa lei só vai retroagir para atingir esses fatos se ela beneficiar o réu. Caso contrário, isso não acontece. Colocou até uma historinha interessante, depois vocês podem ler, do Mévio aí, com a Zoroastra. Deem uma lida aí que é interessante o exemplo, tá? E abolitio criminis, que é a lei que revoga um tipo incriminador, extingue o direito de punir, termo conhecido como abolitio criminis. Está previsto lá no artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Tá? E lá diz assim, ó, no caso de existir condenação transitada em julgado, o abolitio criminis causa os seguintes efeitos, né? A extinção imediata da pena principal e de sua execução, a libertação imediata do condenado preso e a extinção dos efeitos penais da sentença condenatória. Então, um determinado crime, esse crime, acho até interessante o exemplo da apostila, né, que fala do crime de adultério, se eu não me engano, no ano de 2005 foi revogado, artigo 240 do Código Penal, e lá dizia que o adultério era crime. Então, vamos supor, o indivíduo cometeu esse crime, estava respondendo, sendo processado por esse crime. Só que aí veio em 2005 a lei que extinguiu o artigo 240 do Código Penal. Automaticamente se tornou um abolitio criminis, artigo 107, inciso 3 do Código, inciso 3º do Código Penal. Então, se ele estiver preso, ele deve ser imediatamente solto. Se está havendo a execução da pena, imediatamente extingue-se a pena principal e a execução da pena também. E também é extinta os efeitos penais da condenação. Exemplo, ele não é mais reincidente, ele não é mais inscrito no rol dos culpados, ele não paga as custas processuais. Tá? Só que os efeitos extrapenais, ou seja, fora do direito penal, esses permanecem, ou seja, efeitos administrativos e cíveis, né? Exemplo, se o policial militar, vamos supor, no ano de 2004, ele teve a perda do cargo público por um crime, foi abolido em 2005, ele não responderá ao crime, mas ele vai continuar com o perdimento do cargo. Tá? Perda do pátrio poder, perda da habilitação, confisco de instrumentos do crime e por aí vai. Né? Vale salientar que a situação das leis temporárias e excepcionais, que mesmo após a sua revogação, continuam produzindo os efeitos para os fatos praticados durante aquele período, né? Que é chamado de fenômeno da ultratividade. Então, os crimes que são praticados durante a constância das leis temporárias e das leis excepcionais, eles surtirão efeitos após o cessamento dessas leis que são temporárias ou excepcionais. Da retroatividade benéfica, né? Lá na Constituição, no artigo 5º, né, inciso 40, dispõe que a lei penal só retroagirá para beneficiar o acusado. Então, ela não pode retroagir
para prejudicar o acusado, mas pode retroagir para beneficiá-lo. Inclusive, no mesmo artigo 2º que nós tratamos aí, né, do princípio da irretroatividade, o parágrafo único do artigo diz: lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, essa sim é a norma da retroatividade benéfica, que é possível retroagir a lei desde que ela favoreça o réu, nunca para prejudicar o réu. Então, senhores, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula de Direito Penal, né? Tratamos da temática e das aulas 3, 4, 5 e 6 da apostila da Escola de Formação de Soldados, né? E espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus aí e até a próxima aula. Que a sorte esteja ao lado dos audazes.